Fala galera do oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Felipe, vou gravar para vocês o segundo vídeo sobre resolução de sistemas de equações do primeiro grau, certo? É a segunda parte, beleza? Vamos junto? Vamos nessa? Vambora! Vamos lá galera, discussão de sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Vamos lá, o primeiro caso, quando um sistema é possível e determinado. Então vou te dar um sistema com duas equações, onde x mais y é 6 e x menos y é igual a menos 2. A soma das incógnitas são 6 e a diferença é menos 2. Então vamos ver se esse sistema é possível e determinado. Primeira coisa, gente, y, eles são opostos. Um é mais y e o outro menos y. Então o melhor método para resolver esse sistema é o método da adição. Então vamos somar as duas equações. Então eu vou ter x mais x, 2x, não é isso? O y positivo com y negativo se anulam. E 6 menos 2 dá 4. Então tenho que 2x é igual a 4. Se 2x é igual a 4, x é 4 divididos por 2. Então a gente já encontrou o valor de x, que é 2. Perfeito? Eu vou pegar agora a minha equação que diz que 2 mais y igual a 6. Por que 2 mais y igual a 6? Eu tenho essa daqui, ó, galera. X mais y igual a 6. Como x vale 2, então eu escrevi que 2 mais y igual a 6. Então o y vai ser o quê? 6 menos 2, que vai dar 4. Então o valor de x é 4 e o valor de y é 2. Então, os dois números que somados dão 6 são 2 e 4, x e 4, e 2 menos 4 dá menos 2. É uma solução única, o conjunto verdade é 2 e 4, obedecendo a ordem x e y, né? A primeira solução é x e a segunda solução sendo y, eu tenho como conjunto verdade 2 e 4. Quando temos um sistema possível e determinado, significa dizer que as duas retas que compõem esse sistema se interceptam exatamente uma vez no plano cartesiano. Ou seja, só existe um ponto em comum entre elas. Quer dizer, essa é uma equação de uma reta e essa é uma equação de uma outra reta. Então, quando o sistema é possível e determinado, vou olhar lá o comportamento das duas. Aqui em vermelho está a reta x mais y igual a 6. Aqui em azul está a reta x menos y igual a menos 2. Se nós observarmos o comportamento das duas, nós perceberemos que elas se encontram, elas se interceptam em um único ponto. Que ponto é esse? O ponto de interseção das duas, que é a solução do sistema. Aquele ponto que satisfaz as duas equações. Aqui é o ponto x igual a 2, ó. E o y igual a 4. Esse é o ponto de coordenadas 2 e 4. Então, um sistema possível e determinado, ele tem duas retas se interceptando em um ponto. E esse ponto é o ponto de solução desse sistema. Beleza? Nosso segundo caso é quando um sistema é possível e indeterminado. Vamos ver esse sistema aqui. X mais y igual a 2 e 2x mais 2y igual a 4. Então vamos lá, galera. Tenho duas equações, eu chamei de equação 1 e equação 2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha equação 2 e eu vou dividir ela toda por 2. Melhor, por menos 2. Por quê? Porque aí eu vou ter valores simétricos. Então eu vou ter que x mais y igual a 2, repetir a primeira, e a segunda, menos x menos y igual a menos 2, porque eu dividi as duas por 2. E aí, galera, como é que a gente pode fazer? Podemos somar. Então vamos somar as duas equações, só que x com menos x dá 0, y com menos y dá 0, e 2 com menos 2 dá 0. Então eu tive que 0 mais 0 é igual a 0, ou seja, 0 é igual a 0. E aí? E aí, galera? Essa sentença matemática sempre é verdadeira. Ou seja, para qualquer valor de x e y, 0 é igual a 0. Ela é verdadeira. Então,
é um sistema que ele é possível, mas ele é indeterminado, porque todos os valores que eu atribuir para x e y vai me dizer que 0 é igual a 0 na resolução do sistema. Então, eu tenho que esse sistema admite infinitas soluções. Infinitas soluções. Ele é um sistema possível, mas ele é indeterminado. Porque qualquer valor que eu atribua, eu vou ter 1 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, e por aí vai, qualquer número vezes 0 vai dar 0, eu tenho infinitas soluções. Tá certo, galera? Quando temos um sistema possível indeterminado, significa dizer que as duas retas que compõem esse sistema, as duas retas que correspondem às equações desse sistema, se interceptam inúmeras vezes no plano, o que possibilita os infinitos resultados desse tipo de sistema. Para que isso ocorra, uma reta ocupa exatamente o mesmo lugar geométrico que a outra no plano, estando uma em cima da outra e tendo todos os seus pontos em comum. A gente diz que elas são coincidentes, elas são retas coincidentes, elas ocupam os mesmos lugares. Então aqui, ó, a reta x mais y igual a 2 e 2x mais 2y igual a 4. Na verdade, essa reta é múltipla, essas equações só, uma é o dobro da outra. Elas são duas retas coincidentes. Então, a representação geométrica de um sistema possível e indeterminado são retas coincidentes. Então, eu ainda poderia dizer, então essa reta aqui é coincidente, a reta 4x mais 4y igual a 8? Sim, sim, que é o dobro da segunda. Então, todas essas retas vão ser retas coincidentes. Beleza? Tá certo? Vamos para o próximo? Vamos para o terceiro caso, quando o sistema é impossível. Isso pode acontecer, um sistema ser impossível de ser resolvido? Sim, pode. Olha aí, galera, eu botei um sistema x mais y igual a 3 e x mais y igual a 1. Já é estranho, porque a soma dá 3 e a soma de dois termos dá 1, beleza? São equação 1 e equação 2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha primeira equação e vou multiplicar por menos 1. Então vai ficar menos x menos y igual a menos 3. X mais y igual a 1, eu repeti. Eu posso somar as duas equações? Posso. X menos x, 0x. Y menos y, 0y. Isso igual a menos 2. Opa! 0x menos 0y igual a menos 2? 0 igual a menos 2? 0 igual a menos 2? Nossa! Essa sentença é falsa. 0 não é menos 2, 0 é 0. Concorda? Conjunto verdade desse sistema é vazio, ele não tem solução. Ele não tem solução. Então, como a sentença matemática é falsa, não haverá solução para esse sistema. A gente chama esse sistema de impossível de ser resolvido. Não existe solução para ele. Então, vamos lá. Quando temos um sistema impossível, significa dizer que as duas retas que compõem esse sistema não se interceptam nenhuma vez no plano. Para que isso ocorra, só existe uma possibilidade, que elas sejam paralelas. São retas paralelas. Isso quer dizer, não há nenhum ponto em comum entre elas. São retas paralelas, certo? Não há pontos em comum. Então, se um sistema é impossível, as retas são paralelas. Vamos vê-las? Olha lá, desse sistema. Então, as duas ali, ó. Uma em amarela e a outra tá roxinha. Tá dando para ver? Beleza? Conseguem ver bem? Estou melhorando a imagem aqui, ó. As duas aqui, ó. Essa daqui é x mais y igual a 3, olha. E essa daqui é x mais y igual a 1. Elas têm a mesma inclinação, são retas paralelas. Elas não se encontram. Então, um sistema impossível, ele tem como solução geométrica duas retas paralelas que nunca se interceptam. Aí você pode me perguntar, professor, existe alguma maneira, sem precisar resolver o sistema, e eu saber se ele é possível e determinado, se ele é possível e indeterminado, se ele é impossível de ser resolvido? Tem sim, galera, tem sim. Olha só, dado
O sistema de equações do primeiro grau, com duas variáveis, em sua forma geral, eu chamei o coeficiente de x de A1 na primeira, o coeficiente de y na primeira de B1, e o termo independente eu chamei de C1, tá? A1, B1 e C2. Na segunda, eu chamei o coeficiente de x de A2, o coeficiente de y de B2 e o termo independente de C2, tá certo? Então vamos lá, nós temos que, primeiro, se A1 sobre A2, a razão entre A1 e A2, que são os coeficientes de x, e B1 e B2 forem diferentes, esse sistema é possível e determinado. Ele tem uma solução única, ele tem uma única solução. Vamos ver um exemplo? X mais y igual a 0, x menos y igual a menos 2. Eu não quero que você resolva para que você encontre a solução. Eu quero saber se esse sistema é possível e determinado, se ele é possível e indeterminado, se ele é impossível. Então, o que eu falei? Quem são os coeficientes aqui de x? 1, né? Então, tem 1x, 1 sobre 1. Quem são os coeficientes de y? 1 e menos 1. São iguais? Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 1. E ali dá menos 1. Isso aqui dá 1, 1 divididos por 1, e aqui dá menos 1. São diferentes. Se eles são diferentes, esse sistema é possível e determinado. Ele admite uma única solução. Olha um outro exemplo. X mais 2y igual a 7. 2x menos y igual a menos 1. Quem é o coeficiente na primeira de x? 1. Quem é o coeficiente de x na segunda? 2. Então, posso escrever 1 sobre 2. Quem é o coeficiente de y na primeira? 2. Quem é o coeficiente de y na segunda? Menos 1. 2 sobre menos 1. 1 sobre 2 dá meio. 2 sobre menos 1 dá menos 2. São iguais? Não, são diferentes. Se são diferentes, esse sistema é possível e determinado. Pode resolver que você encontre uma única solução. Então, essas retas, elas se intersectam em um ponto. O ponto que é a solução desse sistema. Certo? 2. Se A1 sobre A2, que são os coeficientes de x, a razão entre A1 e A2 for igual à razão entre B1 e B2, que são os coeficientes de y, e for diferente da razão dos termos independentes, que são C1 e C2, a gente garante que esse sistema é impossível ou incompatível, né? Não há solução para esse sistema, certo? Vamos ver? Olha um exemplo ali. X mais 2y igual a 4. 2x mais 4y igual a menos 8, perdão. Vamos escrever as razões. 1 meio entre o coeficiente de x da primeira e o coeficiente de x da segunda. A razão entre o coeficiente de y da primeira, 2, e o coeficiente de y da segunda, 2 sobre 4, 2 quartos. E a razão entre os termos independentes da primeira e segunda, 4 sobre menos 8. Beleza? Se a gente simplificar aqui, a gente vai ver que aqui dá quanto? Meio. Olha, são iguais. E se a gente simplificar aqui por 4, vamos lá, os 2 por 4, não é isso? Vai dar 1 meio, só que negativo. Então, é diferente dessas duas. Então, olha, a razão entre os coeficientes de x é igual à razão entre os coeficientes de y, mas são diferentes da razão entre os termos independentes. Logo, esse sistema é impossível. Impossível. Se ele é impossível, quem é que lembra? Retas paralelas. São retas paralelas. Beleza? Vamos para a próxima. X mais y igual a 7. 2x mais 2y igual a menos 1. Vamos escrever a razão entre os coeficientes de x. Meio. A razão entre os coeficientes de y. Meio. São iguais. A razão entre os termos independentes é 7 sobre menos 1. Ali saiu 3 sobre 4. Perdão, galera. Aqui é 7 e aqui é menos 1. E são o quê? São o quê? 7 menos 1 são diferentes, tá certo? Então, olha só. Essa razão entre os coeficientes de x é igual à razão entre os coeficientes de y, mas é diferente da razão entre os termos independentes. Então, o que a gente pode dizer? Que esse sistema é impossível de ser resolvido. Beleza? Vamos seguir? Agora vamos para o terceiro caso, galera. Se os coeficientes de x, a razão entre eles, A1 e A2, for igual à razão entre os coeficientes de y, B1 e B2, e a razão igual à razão entre os termos independentes,
Esse sistema é possível e indeterminado. Ele admite infinitas soluções para o sistema. Então vamos lá, sem precisar resolver. Qual a razão entre os coeficientes de x? 1 e 2. 1 meio. Qual a razão entre os coeficientes de y? 1 meio. São iguais. E qual a razão entre os termos independentes? 2 quartos. Só que 2 quartos, simplificando, vai dar o quê? Meio. Então são todas iguais as razões. Se elas são iguais, esse sistema é possível e indeterminado, não é ou. Ele é possível e indeterminado. Perdão, galera, que é possível e indeterminado. Ele é possível, só não é possível determiná-lo, certo? Esse sistema tem como representação geométrica, quem é que lembra? Retas coincidentes, porque todos os pontos são comuns, certo? Vamos para o próximo. 3x mais 4y igual a 5. 9x mais 12y igual a 15. Duas retas. Vamos escrever a razão entre os coeficientes. 3 nonos e 4 dozeavos. 3 está para 9, assim como 4 está para 12. A razão 4, 12, 3, 9. Então, são ou não são iguais? São ou não são iguais? E 5, 15, que são os termos independentes. 3 sobre 9 dá 1/3. 4 sobre 12 dá 1/3. Dividindo os 2 por 4, já são iguais. E 5 por 15, dividindo os 2 por 5, 1 sobre 3 também são iguais. Os 3 são iguais. Então, é um sistema possível e indeterminado. Admite infinitas soluções. E como é que a gente sabe as soluções dele? Como é que a gente sabe nesse sistema? São retas coincidentes, certo? Uma reta sobre a outra. Todos os pontos se coincidem, certo? São retas coincidentes. Perfeito? Certo, galera? Perfeito? Valeu? Eu também podia ter olhado, galera, que olha só, se eu multiplicar a primeira equação por 2, eu obtenho a segunda. Se eu multiplicar a primeira equação aqui da letra B por 3, eu obtenho a segunda. Uma é múltiplo da outra, certo? Beleza? Me fiz entender? Só que a gente tem que exercitar e treinar. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Continuem focados, valeu? Ligados sempre. Até o próximo vídeo. Beijos.